O profeta Jeremias diz que Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos caminhos não são como os caminhos dele. E ele tem um futuro de bênção, um futuro de paz separado para nós. Essa dor não é para sempre, essa crise não é para sempre, esse sofrimento não é para sempre. Ouça a palavra do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas têm ouvido somente relatórios desfavoráveis, relatórios que enchem a nossa mente de temor, de terror, de caos, de medo, de pânico. Mas nesse momento onde nós estamos diante de uma situação tão desconfortável, que é a crise, provocada pelo coronavírus e as outras crises que foram desencadeadas em função da pandemia, o desemprego, a alta dos preços, a situação de fechamento de várias empresas, pessoas lutando contra enfermidades. Nesse momento, nós devemos nos apegar à palavra do Senhor. A primeira coisa que Deus falou aqui para o profeta: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos secos, profetiza sobre essa situação, porque existe esperança na palavra de Deus. Essa palavra é para você que está desesperado, por isso eu peço que você compartilhe com alguém que você conhece. Essa palavra é para aquele que perdeu totalmente a esperança, aquele que não acredita que pode haver uma mudança. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí a partir do versículo 5, Deus começa a dizer o que ele iria fazer a partir do momento em que Ezequiel começasse a profetizar. Mas ouça essa palavra até o final. Deus vai ministrar ao seu coração algo fabuloso aqui. Versículo 5 diz assim: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aqui, o espírito mencionado aqui no versículo 5 é o espírito que é o fôlego de vida, não é ainda o espírito de Deus. Deus está dizendo assim: olha, eu sei que vocês estão temendo a morte, eu sei que muitos de vocês já se encontram mergulhados em pensamentos de morte, em pensamentos de sequidão, mas eu, através da palavra, farei um espírito, eu trarei vida. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Gênesis, na criação, o texto de Gênesis 1 diz que Deus criou todas as coisas e fala que a terra era sem forma e vazia. A terra era algo totalmente disforme, sem forma. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo já estava aqui na terra quando ela foi criada. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E a palavra de Deus diz que o Senhor criou o homem do barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O homem não tinha vida em si, era somente uma substância, mas Deus, pelo seu poder, soprou vida. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, na qual você já perdeu as esperanças. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, onde você não enxerga mais nenhuma possibilidade de melhora. Mas eu quero dizer para você, diante dessa palavra, que o Senhor pode soprar o Espírito, Ele pode ministrar vida onde há morte. Aonde há morte em um relacionamento, o Senhor pode ministrar vida. Aonde há morte em uma situação de enfermidade, o Senhor pode soprar e ministrar a cura. Aonde há falência em uma situação financeira, o Senhor pode ministrar prosperidade. Se você crê nessa palavra, manifeste-se aqui nos comentários. Diga amém, eu creio, eu recebo. Em nome de Jesus. É um ato de fé, irmão.
é pela fé. Tem coisas que não é pela nossa racionalidade. Você pode estar ouvindo essa palavra e dizendo assim: pastor, o senhor não conhece a minha situação. Sim, eu realmente não conheço, mas eu já vi tantos milagres de Deus, sabe? Em diversas situações, muitas pessoas dizendo aqui: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Expresse a sua fé aqui, com as suas palavras. Porque Deus pode soprar vida onde há morte. Deus pode ministrar a vida. A primeira coisa, a palavra de Deus. Hoje eu não estou com a minha Bíblia física aqui, eu estou com o tablet. Mas Deus pode soprar vida por meio da palavra. Aonde há desespero, Deus pode trazer esperança. Aonde há enfermidade física ou espiritual, Deus pode trazer cura. Aleluia. Farei um espírito, farei a vida entrar em vocês. Apenas ouçam a palavra do Senhor. Vocês terão vida. Versículo 6 diz assim: porei tendões em você, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu quero parar um pouquinho aqui no verso 6, para compartilhar o que o Senhor falou ao meu coração, enquanto eu lia essa palavra, enquanto eu refletia sobre isso aqui. Deus diz assim no verso 6, eu colocarei tendões em vocês. Não adianta um osso seco ser restituído se não houver nele sentimento. Se não for restituída em nós a sensibilidade. Sabe? Às vezes nós queremos a restauração de Deus, isso não é errado. Nós buscamos a cura, a transformação na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Mas Deus também quer restaurar em nós a sensibilidade. Sabe o que quer dizer a sensibilidade? Significa que você está compassivo, você tem um sentimento de compaixão pelas pessoas que sofrem ao seu redor. Tem situações que Deus vai restaurar a sua vida a tal ponto que você terá não somente para você, mas você abundará em várias áreas da sua vida para que você abençoe também a outras pessoas. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Você teve a sua vida espiritual restaurada? Leve a palavra do Senhor a alguém também próximo a você. Você teve o seu casamento restaurado? Vá até um casal que está vivendo uma crise e compartilhe o seu testemunho com eles. Você teve a sua vida financeira restabelecida depois de passar por um vale? Se Deus tem abundado na sua vida financeira, é para que você abençoe a obra do Senhor também. Existem várias maneiras de fazer isso. Amém, irmãos? Eu porei tendões em vocês. E aí Deus fala assim no verso 6, farei aparecer carne. O Espírito Santo fala ao meu coração que quando Deus fala assim, eu colocarei carne, carne está ligada à nossa racionalidade. Deus vai colocar em nós sabedoria. Vamos ouvir a palavra, vamos receber vida de Deus, vamos voltar a ter sensibilidade, e uma sensibilidade também para ouvir a voz do Espírito Santo, como você ouve agora, mas vamos voltar a ter sabedoria. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar a Deus um culto racional. Deus nos deu uma mente sábia, Deus nos deu o intelecto. Nem tudo na vida é espiritual. Você não pode espiritualizar tudo. Eu tenho, por exemplo, contas a pagar e não adianta eu orar para essa conta desaparecer, não. Eu tenho que ir lá no banco e pagar essa conta. Tem situações na sua vida que exigem mais do que uma oração, exigem uma atitude prática, exigem um posicionamento, uma postura, sabe? Farei aparecer carne.
Não adiantaria o exército de ossos secos se levantar se eles não tivessem vontade própria. Deus está restaurando na sua vida a sabedoria. Deus está restaurando a sensatez, a palavra que eu estava procurando aqui, sensatez, equilíbrio para conduzir a sua vida, para resolver os seus problemas, para conduzir a sua casa, a sua família. Muito se fala sobre a sabedoria da mulher em Provérbios, só que a Bíblia também exalta a sabedoria do homem. Homens e mulheres juntos podem edificar uma família. Não é só a mulher, não deixe só nas costas da sua esposa. Deus deu ao homem o governo, a liderança, deu à mulher a sabedoria, mas a mulher também ajuda o homem nesse governo, nessa liderança, e o homem também pode ter sabedoria na condução de um lar, de uma casa. Deus coloca carne. Aleluia. E o verso 6 termina assim: então vocês saberão que eu sou o Senhor. Tudo isso que Deus vai fazer, e eu creio que Ele vai fazer, e já está fazendo na vida de muitas pessoas, é para que nós saibamos que Ele é o Senhor. Desde o começo, desde março, quando nós tivemos que parar com muitas coisas, parar com as aglomerações, passar a fazer cultos online, passar a restringir as visitas, os ajuntamentos, eu não tive dúvida que o Senhor estava sob o controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Essa crise em 2020 pode ter pegado a mim e a você de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa. Deus é onisciente. Ele já sabia que todas essas coisas iriam acontecer. Amém? Por isso, quando Ele traz uma solução, quando Ele traz um alívio, quando Ele traz uma resposta, é para que todos saibam que Ele é o Senhor.